Eu posso dizer que a morte do Joel, apesar de ser prevista, ela poderia ter muito mais impacto nesse episódio aqui, e é sobre isso também que nós vamos falar nesse vídeo, porque a HBO está subestimando os fãs de The Last of Us. Então vem comigo, meus quesitos, porque assim, infelizmente aconteceu. Bom, a gente começa aí, né, o episódio já mostrando a Abby para que ela veio. E assim, a partir do momento que aparece o cenário ali, quem joga o jogo já sabe. O cenário é icônico, toda a cena em si, ela é muito marcante no jogo. E a discussão ali da Abby com os vagalumes também é prevista, né? Eles querem ir embora dali. E aí, aqui a gente tem várias referências aos jogos. Por exemplo, a cena da Ellie ali conversando com o Jesse após o Joel ter batido lá no cara é muito parecido. Os diálogos são exatamente iguais. Mas o fato importante é que o Jesse já explica aqui o que está acontecendo. O Joel, anteriormente, ele tinha falado que os infectados eles tendem a se movimentar, a horda de infectados quando chega o frio. E o Jesse aqui explica que eles estão basicamente adormecidos. Então, se alguém fosse lá na neve mexer, eles poderiam acordar. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai vendo ali que é isso que acontece no decorrer do episódio para os infectados ir lá e tentar dominar Jackson. Tivemos só algumas mudanças aqui que eu acho consideráveis. A gente também tem a cena ali do Seth pedindo desculpa para a Ellie, assim como no jogo, né? Dá o lanchinho para ela, ela recusa. Porém, aí eu acho que as mudanças aqui começam a acontecer, porque quem vai fazer a patrulha no jogo é a Dina e a Ellie, não a Ellie e o Jesse. E também quem está na neve já é o Joel e o Tommy. O Tommy fica em Jackson porque ele é um dos líderes ali na série. Então fizeram essa mudança aqui que eu acho que vai ser um pouco mais dramática, porque acredito eu que o Tommy, a partir desse momento, ele vai se culpar muito mais por não estar presente no momento da morte ali do Joel. E a gente tem ali novamente o Eugene aparecendo, e ali a gente já consegue entender esse contexto que a série vai abordar. Como a Ellie chegou até o momento de ficar revoltada com o Joel. Eu imagino que chegou um momento que a Ellie não falou mais com o Joel. Passaram-se anos e aí ela descobre ali que tem alguma coisa errada. O Eugene, sendo ali vagalume, o Joel não tinha como não detê-lo. Provavelmente o Joel inventou alguma situação para matar o Eugene, mesmo ele desertando dos vagalumes, como o próprio episódio mostra. E eu acho que é aí, a partir desse momento, que a Ellie descobre o que o Joel fez com os vagalumes, e isso a gente vai ver agora sendo desenrolado no decorrer da temporada. O Eugene é uma peça que eles incluíram nessa temporada aqui para fazer essa ligação. E assim, o mais legal desse episódio é que quanto mais ele avança, mais você pede para ele não avançar se você jogou o jogo, porque a partir do momento que a Abby encontra ali o Joel, depois de ela passar por todas as situações de escapar dos infectados, que é uma coisa que, assim, o motivo da Abby ser forte nos games tem um significado. Ela passa anos treinando pra ficar forte, a partir do momento que ela encontra o Joel, ela se vingue dele, e aqui a gente tem uma Abby muito fraquinha, né? Muito desnutrida a Abby, e também no jogo algumas situações as quais esse episódio mostra que não vai acontecer, é que ela consegue se livrar dos infectados na base da porrada, e aqui ela não consegue. A Abby um pouco mais delicada aqui em todos os aspectos, porque não dá para ela na mão se livrar de um infectado, e isso por um lado afeta aí a personagem, mesmo que ela tenha uma boa interpretação, o jogo mostrou que o sentido de ela ser forte tinha um motivo bom. Mas a gente tem nessa cena tensão, ela tentando levar eles pra cabana, a gente já sabe o que pode acontecer, e assim, lá no início do episódio, quando aparece a cabana, você já considera que não vai ter mais volta. Quando aparece aquela janelinha ali,
você fala, não, eles vão levar até o fim, não tem como. Você só queria saber como seria a morte do Joel, porque a partir desse momento aqui a gente sabia que não tinha mais volta. E por outro lado, a gente tem lá a Jackson sendo quase invadida até o momento pelos infectados, e o lance do Cordyceps ainda está sendo desenvolvido, né? Ele se proliferando ali através do encanamento, que pode ser uma contaminação através da água, através de alguma coisa, por conta de não ter os esporas no ar. E aí que entra o detalhe do Tommy. Apesar que o Tommy, nesse episódio, ele se demonstrou um pouco imaturo, porque concorda comigo, se ele conhece a comunidade, ele não vai se enfiar em um buraco pra enfrentar um infectado daquele porte. Roteiros pra fazer o negócio ter um pouco mais de tensão. Mas eu acredito que a partir do momento que o Tommy descobre aí, que ele vai descobrir a morte do Joel, vai acontecer que nem os jogos, ele vai abandonar tudo, vai sair correndo atrás de vingança. Então os traumas serão para todos os lados, tanto para Ellie quanto do Tommy aí. Eu acho que a gente vai ver isso sendo desenvolvido no decorrer dessa temporada. Aí chegamos na cena, porque assim, o episódio, ele acontece muita coisa. Eu acredito que o episódio ele consegue tampar algumas lacunas que o jogo não explora. Mas enfim, pra gente que sabe o que vai acontecer, eu não tava nem ligando, eu só queria saber como ia acabar o Joel. Porque de certa forma, concorda comigo, a gente já sabia que isso ia acontecer. A partir do momento que eles propõem isso, eles teriam que colocar isso de uma forma ou muito fiel ao que nós vemos no jogo, ou de uma forma muito impactante, a qual nós nunca iríamos esquecer. Quem jogou o jogo e The Last of Us é muito lembrado por essa cena, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, você acabar com o protagonista. Então, pra mim, se o cara vai morrer, deu uma morte justa a ele, deu uma morte digna a ele. Pra quem assiste Vikings, o Ragnar, ele vai atrás da morte dele porque ele não se satisfaz de morrer sem um significado, então ele procura uma morte digna. Então, a HBO tinha que fazer esse momento aqui ser um momento épico. A série, ela é voltada para um público maior e tem algumas cenas ali, quando ele tá sofrendo, Joel, a cena sai dele, não mostra, eu quero ver. Eu quero ficar traumatizado, eu não quero voltar novamente para essa cena aqui, entende? Eu quero ficar tão impactado, eu tendo jogado o jogo, eu quero olhar o live action e falar, não, nossa, mano, cara, o cara sofreu mesmo, morreu, e eu nunca mais quero voltar nessa cena de tão impactante que foi. E não foi isso. A Abby aqui, ela não é tão uma personagem que se impõe tanto. Eu acho que eles vão desenvolver tanto a Abby quanto a Ellie nessas temporadas, mas esse momento aqui era um momento muito importante. Eu acho que a direção falha nesse momento, porque, de certa forma, uma opinião minha, que eu acho que aconteceu nesse episódio aqui, é que eles subestimaram o fã. A cena que a Abby começa a dar as tacadas de golfe ali, não tem um peso, sabe? Você olha a personagem e ela não te convence. E já escolheram tirar o porte físico dela, tinha que entregar mais. Eu acho que faltou um pouquinho aí. Não que o episódio foi ruim, eu tô falando que essa cena em específico tinha que ser um nível muito maior, pra gente ficar extremamente impactado. Claro, pra quem não jogou o jogo, foi muito violento, mas para o Joel deveria ser pior, sabe? Deveria falar, valeu a pena pelo menos ele morrer, porque a cena foi épica. E aí a gente tem a interpretação da Bella Ramsey como Ellie aqui olhando pra ele, começando a falar as mesmas coisas que ela fala no jogo. E aí a gente tem as limitações. Eu acho que esse é o problema aqui da HBO. Se ela tá fazendo exatamente a mesma coisa do jogo, mesmo com algumas pequenas diferenças, o final dessa série também vai ser exatamente igual ao jogo. Então pode ser frustrante de todas as formas que o jogo foi. Só vão transcrever isso para um live action, e isso é preocupante, porque se a indústria, de certa forma, tá começando a notar que o público gosta apenas do fanservice, eles vão começar a fazer isso de forma lavada, sabe? Não vão se preocupar. Então, eu acho que faltou um pouco de criatividade aqui, mostrar algo diferente para fazer o negócio ser mais potente. Eu espero que eles consigam nos convencer que essa morte foi necessária
necessária para a série continuar acontecendo. E assim, de fato, é um episódio muito bom, é um episódio que fecha muitas lacunas e apresenta muitas coisas que eles vão colocar aí como os flashbacks, que eu acredito que vai ter muito flashback ainda do Joel, a gente não vai parar de vê-lo, mas de certa forma eu acredito que poderia ser um pouco melhor. Entendam-me. Eu não estou falando que o episódio foi ruim, eu achei que o episódio foi muito bom, é um dos melhores episódios da série, tanto da primeira temporada, porém, a morte em si, o contexto, poderia ter um pouco mais de criatividade, poderia ousar um pouco mais, fazer uma imersão maior, né, do público e garantir que a cena fosse épica. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou, porque assim, esse vídeo aqui é só para expor a indignação sobre esse momento, mas eu quero fazer outros vídeos aqui falando, criando algumas teorias sobre a série The Last of Us, né? Porque eu acho que eles podem ainda mudar alguma coisa, tendo em vista que ali a gente tem o Cordyceps sendo mais explorados, então eu posso fazer outros vídeos aqui, mas vai depender de você. Primeiro, se você se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações, para assim que sair vídeo novo aqui, longo, a gente vir conversar e a gente debater sobre The Last of Us, sobre outras séries e claro, meus quesitos, que eu espero você em um próximo vídeo, porque eu sei que você vai curtir esse vídeo, vai se inscrever no canal e vai ficar muito revoltado comigo, assim como a gente ficou agora nesse episódio de The Last of Us. RIP. Meus pêsames para o Joel. Um minuto de silêncio aqui, um minuto.